Seja bem-vinda à Canção Nova e ao nosso programa da Teologia do Corpo. No nosso atual mundo, as diferenças entre pobres e ricos parecem agravar-se a cada dia. O Papa Francisco tem chamado a atenção deste problema. No mundo em que parece que a pobreza se alastra, o número de ricos, exageradamente ricos e ultra-ricos, parece também estar em crescimento. Neste contexto, a Igreja tem assumido o seu papel de anúncio e de testemunho ao homem do amor trinitário, à imagem do qual toda a pessoa é criada. Realmente, o homem é o fim de toda a criação. É para ele que tudo foi criado, e não ao contrário. Fazer uma outra meta, estabelecer uma outra meta para a sociedade que não seja a pessoa humana, é reduzir o homem a ser tratado como um ser descartável. E esta cultura do destaque é também outro ponto de denúncia que a Igreja, através do Papa Francisco, tem feito na atualidade. Toda a realidade económica, política, social, cultural devem servir o homem e, servindo, devem promover a sua dignidade humana e contribuir para que ele realize a sua vocação ao amor e à comunhão de pessoas. De facto, para que serve a vida do homem se nesta vida ele não se concretizar como pessoa e como dom? Esta é a pergunta que queremos responder no programa de hoje. Os eventos de natureza económica que se deram no final do século XIX tiveram consequências sociais, políticas e culturais lacerantes. Os acontecimentos ligados à Revolução Industrial subverteram a secular organização da sociedade, levantando graves problemas de justiça e pondo a primeira grande questão social, a questão operária, suscitada pelo conflito entre capital e trabalho. Nesse quadro, a Igreja advertiu a necessidade de intervir de modo novo. As Res Novae, constituídas por tais eventos, representavam um desafio ao seu ensinamento e motivavam uma especial solicitude pastoral para com as ingentes massas de homens e mulheres. Era necessário um renovado discernimento da situação, apto a delinear soluções apropriadas para problemas insólitos e inexplorados. Em resposta à primeira grande questão social, Leão XIII promulga a primeira encíclica social, a Rerum Novarum. Ela examina a condição dos trabalhadores assalariados, particularmente penosa para os operários das indústrias, afligidos por uma indigna miséria. A questão operária é tratada segundo a sua real amplitude. É explorada em todas as suas articulações sociais e políticas para ser adequadamente avaliada à luz dos princípios doutrinais baseados na revelação, na lei e na moral natural. A Rerum Novarum enumera os erros que provocam o mal social, exclui o socialismo como remédio e expõe, precisando-a e atualizando-a, a doutrina católica acerca do trabalho, do direito de propriedade, do princípio de colaboração contraposto à luta de classes como meio fundamental para a mudança social, sobre o direito dos fracos, sobre a dignidade dos pobres e sobre as obrigações dos ricos, sobre o aperfeiçoamento da justiça mediante a caridade. Os problemas económicos que no final do século XIX levaram Leão XIII a escrever a Rerum Novarum estão longe de ter desaparecido. O nosso século XXI demonstra com demasiada evidência os problemas e a exploração que tantos homens, mulheres e crianças enfrentam em tantas partes do mundo. A lógica empresarial e financeira do lucro fácil e do lucro exuberante levam muitas empresas a optarem por locais de produção onde os direitos do trabalho e da pessoa não são nem defendidos, nem promovidos e não estão de todo acessível à maioria da população. Assim, temos assistido a uma deslocação das empresas da Europa e da América para países onde a pessoa, às vezes, ainda nem sequer é entendida como pessoa, como ser humano, como agente digno de respeito e de amor. Estas empresas que se deslocam para estes países procuram a produção a baixo custo para depois venderem esses mesmos bens na Europa e na América, onde nós, consumidores, vivemos alegres e felizes como se estas matérias não nos importassem. A Igreja hoje continua a apelar-nos
para termos uma maior consciência e para vivermos o Evangelho também no dia-a-dia das nossas decisões económicas, das nossas decisões de trabalho, das nossas decisões de consumo. No programa de hoje, queremos compreender um pouco mais como a doutrina social da Igreja nos ajuda a vivermos no nosso corpo a verdade do Evangelho. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. O nosso convidado de hoje é professor universitário na Universidade Católica de Lisboa. Ensina Economia e Doutrina Social da Igreja. É economista, mas também assumidamente católico. É casado e pai de 4 filhos. Professor João César das Neves, bem-vindo ao nosso programa Teologia do Corpo, onde continuaremos a conversar sobre doutrina social da Igreja. Muito bem-vindo. Obrigado. Começávamos este programa com a questão dos pobres, da divergência entre pobres e ricos, que é uma realidade à qual o Papa Francisco tem chamado tanta atenção. Li recentemente que um relatório da organização humanitária Oxfam avançou que em 2020 50% da riqueza mundial estaria nas mãos de 1% da população. Gostava de ter o seu comentário a esta realidade. Bem, de facto há uma evolução de melhoria geral do mundo. O mundo está melhor, as pessoas estão a viver melhor, os indicadores todos indicam, mas por outro lado é verdade que há uma desigualdade a aumentar. A desigualdade tem aumentado essencialmente não porque os pobres estejam a ficar mais pobres, estamos todos a ficar mais ricos, esse ponto é um ponto importante e referi-lo, mas porque os ricos estão mais ricos, não é? E sobretudo o ponto aqui é esse número é um número um bocadinho manipulado, porque olhar para a riqueza é completamente diferente de olhar para o bem-estar ou para o nível de vida, são coisas diferentes, não é? Por exemplo, uma grande percentagem das pessoas, todas as pessoas que têm dívidas não têm riqueza, têm uma riqueza negativa, quer dizer, têm dívidas, não é? Mas isso não quer dizer que não vivam razoavelmente. E a riqueza, essencialmente riqueza física, quer dizer, são as casas, as pessoas são donas da sua casa, têm a riqueza, há alguns instrumentos que nós possamos ter, e isso não quer dizer que as pessoas não vivam bem, quer dizer, uma enorme quantidade de pessoas não têm isso, mas vivem bem, porque trabalham, têm o seu salário, e isso não é riqueza, no sentido de terem propriedades, mas vivem do seu salário e vivem razoavelmente. Portanto, olhar para a riqueza, olhar para um canto, olhar só para o lado, digamos, físico. E este tipo de comparações são sempre desiguais porque o nível de bem-estar e o nível de consumo, porque é o consumo que dá o bem-estar, é muito mais igualitário do que a riqueza. Portanto, ao pegarem nisso, chamam a atenção. E as pessoas hoje vivem muito disto para chocar, e depois tem graça porque ultimamente os estudos, e esse também confirma, não olham para os pobres, olham para os ricos. Quer dizer, as pessoas hoje estão preocupadas com os super ricos. E, enfim, temos vários estudos recentemente, várias análises, houve um grande debate agora à volta de uns livros que saíram, e todos eles estão preocupados com isto, com os super ricos. A dizer isto, cada vez os 1%, os 2% mais ricos, os 0,1% estão mais ricos, muito ricos. Estão muito, muito ricos. E isso é uma preocupação razoável, eu acho que é importante, mas a preocupação da Igreja é do outro lado. Quer dizer, é a preocupação tradicional, é tratar dos pobres. Nós estamos preocupados com os pobres, nós estamos preocupados com as pessoas que não têm... Os super ricos são super ricos, coitados, e devemos rezar por alma deles. E claro que criam problemas de desigualdade, mas não são uma prioridade. Penso que não é para aí que devemos ficar. O nosso mundo hoje está muito centrado até neste ponto da inveja, da crítica, e é também esta preocupação, que é uma preocupação justa, no sentido de procurar mais igualdade. A desigualdade, de facto, é um problema grave. O Papa Francisco diz mesmo que é a origem de todos os problemas sociais, e, portanto, a desigualdade é uma coisa que devemos combater, mas a desigualdade tem essencialmente a ver com uma preocupação com os pobres. Quer dizer, o Papa Francisco diz isto porque está preocupado com os pobres. E não o contrário, quer dizer, não a irritação com os super ricos, que de facto é compreensível, porque de facto os super ricos são muito irritantes, mas sobretudo para nos preocuparmos com eles, com tratarem dos mais pobres, dos mais necessitados. Aqui, também isto é muitas vezes a forma como o mundo discute este tipo de questões, é ele próprio uma distorção e devemos estar atentos para isso. Sim. E o que é que nos diz a doutrina social da Igreja sobre a distribuição da riqueza? A doutrina social da Igreja tem uma posição extraordinariamente rica e que foi, aliás, uma surpresa quando apareceu o debate entre o capitalismo e o socialismo, que é um debate do século XIX e depois do século XX. Porque a Igreja diz o seguinte: primeiro, a propriedade deve ser privada, e deve ser privada, São Tomás de Aquino explicou isto com uma clareza extraordinária, por 3 razões. Primeiro, porque há mais eficiência, as pessoas sabendo do que é seu tratam com mais cuidado.
Segundo, porque há mais ordem, cada um sabe o que tem que tratar e não há confusões. E terceiro, porque há mais paz, cada um sabendo o que é seu, não anda em guerra com os outros. Portanto, por estas três razões, a propriedade privada é necessária. Isto contra o socialismo, por exemplo, que nega a existência da propriedade privada. Mas o segundo elemento é que, relativamente ao uso dos bens, cada um deve tomar o que é seu como lhe tem necessidade para Deus, para todos. Aquilo que é nosso deve ser posto ao serviço de todos, em particular dos mais necessitados. E isso é muito parecido com o socialismo, que quer um uso comum dos bens. O capitalismo, por sua vez, defende a propriedade privada, mas acha que cada um é seu e trata do seu como se fosse para si e não tem que ligar aos outros. E, portanto, o que é extraordinário é que a doutrina social da Igreja, de repente, notou que tinha, no seu ensinamento multissecular, uma resposta a esta questão, que era a questão central do nosso tempo, em particular dos primeiros tempos da doutrina social da Igreja, que está exatamente a meio, no sentido de dizer ambas as posições estão erradas e ambas as posições estão certas. O socialismo está certo por dizer que o uso dos bens deve ser comum, mas está errado quando nega a propriedade privada. E o capitalismo está certo, ou o liberalismo está certo, quando diz que deve haver propriedade privada, mas que, portanto, cada um tem direito de tomar o seu que é seu e não tem que ligar aos outros. E ambos estão errados, primeiro por negar a propriedade privada e o segundo por negar o uso comum dos bens. E, portanto, propriedade privada dos bens e uso comum deles é o grande grito de Leão XIII, na Rerum Novarum, de 1891, e tem sido um ponto desde o princípio. Isto, mais tarde, cristalizou-se num problema muito concreto, que é a chamada preferência, a opção preferencial pelos pobres. Não tem a ver com um princípio, uma opção, mas uma opção que vem do próprio Cristo. Cristo era pobre e deu-se com pobres e, portanto, há uma preferência pelos pobres. Esta preferência não deve subverter a justiça. Então, não devemos sacrificar a justiça em uma preferência, mas, em igualdade de circunstâncias, digamos assim, a nossa preocupação deve ser uma preocupação com os pobres, e é exatamente esta opção preferencial com os pobres que é, neste momento, até um desafio a esta tal visão recente que, justa por se preocupar com a desigualdade, este mais recente debate, como esse número que citou, trata dos ricos e não dos pobres. Preocupa-se com o facto dos ricos terem muito e não com os pobres terem pouco. A nossa opção é uma opção a favor dos pobres, porque esses são os mais necessitados. E mais, nós devemos ter cuidado com isto. A opção pelos pobres não é para eles passarem a ser ricos, é para saberem que são bem-aventurados. Cristo diz bem-aventurados os pobres. E é esta bem-aventurança da pobreza que devemos primeiro começar por vivê-la, quer dizer, compreender isto mesmo, que os bens são uma prisão, quando são usados para si próprios são uma prisão, e que nós devemos procurar esta bem-aventurança da pobreza, que se pode viver em qualquer circunstância. Mesmo um multimilionário com uma enorme quantidade de bens, põe esses bens ao serviço dos outros, põe-nos a gerar emprego e riqueza e pode viver pobremente. E, portanto, a bem-aventurança da pobreza é um mistério que Cristo nos revela e que nós devemos viver. Mas, por outro lado, as nossas orientações nas escolhas do consumo, do investimento, do trabalho, das coisas todas que fazemos, devem ser viradas para os pobres. O Papa Francisco afirma que quem desperdiça rouba a quem não tem. Aqui o mundo ocidental, a nossa Europa, somos ladrões. É verdade, é uma posição que vem já de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio disse que aquilo que tens dentro do teu armário fechado foi roubado. Não é teu, é dos pobres. Porque precisamente não estás a precisar dele e, embora seja teu, compraste-o, mas não o estando a usar, e os pobres precisando, é dos pobres. Isso até é uma afirmação de Santo Ambrósio, de São Basílio, que eram os dois padres da Igreja, o padre oriental, São Basílio, e o padre ocidental, Santo Ambrósio, afirmaram isto com toda a clareza, e desde então a doutrina social da Igreja, São Tomás de Aquino, os vários autores têm sempre afirmado isto. Aquilo que nós temos connosco e que não é posto ao serviço dos pobres, na linha do princípio que afirmei há bocadinho, é um roubo, no sentido de que podia estar a servir outros e nós temos deixado a apodrecer, a apanhar pó nos nossos armários. Pior ainda se estamos a desperdiçar, quer dizer, então aí já temos uma necessidade da boa gestão. O Papa, ao dizer isto, está a afirmar a necessidade da boa gestão, temos que ser sensatos nas coisas, e se isso é um desperdício, se nós estamos fora, isso agora tem um elemento ambiental também, e o Papa, na Laudato Si, na última encíclica social, afirmou com toda a clareza. Portanto, além da destruição que estamos a fazer da nossa casa comum, como ele chama, do ambiente, estamos também a criar uma desigualdade enorme com os pobres, porque temos que deitar comida fora, desperdiçar as coisas. Agora o uso e deita fora, a sociedade do descarte é um conceito que o Papa tem afirmado muito, o descarte de coisas e também o descarte de pessoas que são descartadas, que são sobras, não é um problema de serem explorados, é que não têm lugar sequer, são deitadas fora. E, portanto, este esforço de uma melhor gestão
de um cuidado com as coisas, de não termos coisas em casa amontoadas, como nas nossas casas acontecem, que a gente compra, usa e põe ali ao lado e depois fica ali a apanhar pó e a ocupar espaço, e tanta gente pode necessitar. E podemos, hoje, felizmente, existe uma enorme quantidade de organizações que têm exatamente isto, de reciclar as coisas, reciclar não apenas para não estragar o ambiente, mas reciclar para os necessitados. E é também um papel da Igreja muito importante, através de múltiplas instituições, de fazer este canalizar dos bens que nós não precisamos para os mais necessitados. E hoje, de facto, já segue a sobra, todos nós estamos muito acima. O problema económico está resolvido, quer dizer, o planeta tem o suficiente para todos viverem bem. O problema da desigualdade, o problema da injustiça e da pobreza é um problema religioso. É um problema de atitude perante os bens. E por isso é que a doutrina social da Igreja tem, como o Papa, todos os Papas têm dito, mas em particular este último tem dito com uma clareza talvez ainda maior, é esta a resposta que nós precisamos. Quer dizer, já experimentámos os sistemas económicos todos e não funcionou. Mesmo quando correram bem, nunca conseguiram resolver este problema. Porquê? Porque o problema não está nos sistemas, está no coração do homem, está na atitude que nós temos perante as coisas, e essa é a resposta, é a Igreja que tem. Um outro conceito da doutrina social da Igreja é a noção do bem comum. O que é o bem comum? É esse uso comum dos bens? O destino universal dos bens é uma dedução do princípio do bem comum. O princípio do bem comum é aquelas condições que permitem a cada um atingir a sua perfeição. Esta é a definição do bem comum. Portanto, aquelas condições que são, em primeiro lugar, paz. Quer dizer, se não houver paz, não é possível nós atingirmos a nossa perfeição. Depois, justiça na distribuição das coisas, as infraestruturas, todos nós sabemos, saúde, educação, quer dizer, todas aquelas condições necessárias para que cada um atinja a sua perfeição. Este ponto é muito importante, porque é preciso dizer, o primeiro princípio, aquilo que mesmo na origem se chamava o fundamento da doutrina social da Igreja, é a dignidade da pessoa humana. Vem da base de tudo, que é a caridade, que é o amor. Mas o mandamento do amor é a base. E depois daí sai o fundamento, que é a dignidade da pessoa humana. E depois saem 3 princípios, e o primeiro desses 3 princípios é o bem comum. E, portanto, o bem comum não pode ser percebido como uma colmeia, onde o indivíduo desaparece para o bem do geral, não é isso. E não se pode nunca afetar injustamente alguém para promover o bem comum. É outro princípio fundamental. Agora, o bem comum é exatamente aquelas condições comuns, porque nós somos um ser social e vivemos com os outros, que permitem a cada um atingir a sua perfeição. E, portanto, o objetivo é a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, mas essa dignidade da pessoa humana precisa de um conjunto de fundamentos, de instrumentos, de instituições que representam o bem comum. E hoje, felizmente, a nossa cultura, ao contrário de outras épocas em que não foi assim, mas hoje a nossa cultura está muito atenta a essas coisas. Quer dizer, nós todos somos preocupados com os direitos humanos. Temos hoje formulações, que algumas delas nem sequer vieram da Igreja, mas que são inspiradas por esta atitude cristã. A base dos princípios dos direitos humanos é a atitude cristã, da dignidade da pessoa, aquilo que Cristo trouxe à humanidade e que depois se traduz em muitas instituições, agora perfeitamente laicas e às vezes algumas até anti-cristãs, mas que nascem desta inspiração. Continuam a ter essa preocupação. Exatamente. Olhando aqui um bocadinho para a nossa Europa e pegando nas suas palavras sobre o que muda é a intenção do coração, temos à nossa porta a chegarem diariamente tantos pobres, tantos refugiados, tanta gente que larga tudo e vai sem nada bater às portas da nossa Europa. Como é que os nossos governos estão a olhar para isto? Como é que a doutrina social da Igreja ajudaria a olhar para esta questão de uma outra forma? Porque parece que estamos diante de um problema gravíssimo do ponto de vista social e que a médio prazo se vai tornar realmente grave também do ponto de vista da violência, da pobreza, dos atentados sem explicação que temos assistido. O que é que podemos dizer sobre isto? Como é que os nossos governos podiam olhar para esta situação? Bem, o mundo está a passar, de facto, por um problema bastante grave. Nós temos 2 fenómenos de migração. O primeiro é uma migração, digamos, económica. Vem sobretudo da África, são pessoas necessitadas que vêm para a Europa à procura de uma vida melhor. E depois temos a emergência pontual, que nasce, sobretudo no Médio Oriente, com as guerras na Síria, no Paquistão, no Afeganistão, onde vem um surto enorme de imigrantes. A primeira coisa a dizer é que o problema é um problema muito grave. Portanto, são dimensões muito grandes e seria sempre difícil em qualquer lado. A segunda coisa a dizer é que, de facto, a Europa não trata bem do problema. A maneira como tratou foi afastar. É preciso dizer, a Europa é muito mais rica do que qualquer uma das outras zonas onde estão a maior parte desses refugiados. A maior parte dos refugiados das guerras do Médio Oriente não estão na Europa, estão em países muito mais pobres, a Turquia, os vizinhos, a Jordânia, etc. E ficam lá. E ficam lá porque a Europa não consegue lidar com este problema. Mesmo quando houve alguma abertura,
nós vimos isso em 2015, houve um surto enorme, alguns países europeus, alguns governos europeus, nem todos, mas alguns abriram-se, outros fizeram muros, mas alguns abriram-se e os abriram-se foram depois atacados pelos próprios eleitores, que ficaram irritados com este surto enorme porque não tiveram o coração para acolher os seus irmãos mais necessitados. E, portanto, é preciso perceber, é um problema. Eu começo por dizer a primeira coisa, nunca seria fácil, portanto, o facto não devemos atirar pedras, porque nunca seria fácil. E Portugal até é dos sítios onde as coisas acontecem menos, estamos mais longe, vieram muito poucos para aqui, as vagas eram mais do que os candidatos. Agora, para os sítios onde havia muitos candidatos, e estamos a falar sobretudo do centro da Europa, houve uma pressão brutal, que foi muito difícil de lidar, até porque era preciso processar as pessoas, era preciso perceber como é que as pessoas se integram, a integração é sempre muito difícil. A consequência disso é que as pessoas estão desintegradas em zonas muito mais pobres do que a da Europa. É verdade que, de alguma maneira, os europeus depois também ajudam de outra maneira, vão dando dinheiro, e alguns desses países até preferem receber o dinheiro do que deixar passar os imigrantes, e, portanto, foi um negócio que se fez. Infelizmente, muito desse dinheiro não chega aos próprios refugiados e fica em corrupções e outros objetivos, e, portanto, até é preciso perceber se de facto, essa ajuda monetária, não de abrir lugar para as pessoas, mas a ajuda monetária está a ter um efeito junto dos próprios, não é? Mas isto é a origem do drama terrível que é a guerra civil na Síria, os problemas no Afeganistão, no Paquistão, que são os 3 grandes países de onde vieram a maior parte dos migrantes. E de questões que envolvem não tanto a salvação do homem, a sua felicidade para Deus, a sua dignidade, mas muito mais o bem-estar económico e o lucro de algumas atividades. Sim, é preciso também dizer que a Europa precisa de imigrantes, não é? Quer dizer, tem que estar aberta, e aliás, porque a Europa foi construída por imigrantes, as invasões bárbaras eram imigrantes, e até precisamente por estar a envelhecer-se, porque está com graves problemas sociais de outro tipo, até a abertura a essas pessoas poderá ser muito importante. Uma força de trabalho. Em termos económicos, com força de trabalho, exatamente. E tem que ser, não é? Muitos países estão a perceber isso. Mas está a ser difícil, não é? E o mais assustador é exatamente as forças xenófobas, as forças racistas que estão a ganhar muito. Felizmente menos do que alguns temem, é verdade. E de alguma maneira nós já aprendemos com o passado, onde fomos muito xenófobos, onde essas forças tiveram um grande poder e foi terrível para todos. Talvez esperemos a lição chegue, mas não está a ser fácil, e a subida dessas forças manifesta a justa irritação de algumas pessoas. Portanto, é preciso perceber, o problema é difícil, não vale a pena dizer que são maus, não são todos maus, mas por outro lado é preciso dizer que a profissão pelos pobres levar-nos-ia a olhar essencialmente para aqueles que perderam tudo, que viram as suas casas destruídas, que viram as suas famílias assassinadas e que estão a fugir às vezes crianças sozinhas, e que vêm à procura e são braços para trabalhar, são pessoas que estão abertas a isso, e que sobretudo são nossos irmãos, a quem nós temos, como disse, virar para Deus, onde nós temos que anunciar o Evangelho. Mas todos estes problemas, até porque muitos deles são muçulmanos, e portanto há aqui questões também de culturas e de confrontos de cultura, é muito importante termos uma consciência do nosso tempo. Não é pior que os outros foram muito piores. Mas é desafiante. No passado, mas é desafiante. Colocava-lhe uma última questão que tem a ver com a realidade mais micro, mais do dia-a-dia. Aquela pessoa que é gestor, administrador, gerente de uma empresa, como é que ele, no seu dia-a-dia, no seu trabalho, pode concretizar a doutrina social da Igreja? Porque aquilo deve estar particularmente atento. A primeira coisa é estar no seu sítio. A maneira mais genial de apresentar a doutrina social da Igreja que eu conheço foi apresentada em 2009 pelo Papa Bento XVI com a encíclica Caritas in Veritate, a caridade na verdade. E o que ele disse é exatamente isto. Portanto, o primeiro movimento é a caridade. O que é que a caridade quer dizer aqui? Portanto, o que é que Cristo quer com a sua caridade que isto aconteça aqui? Mas na verdade dos negócios, não é em ideologias, não é em tretas e sobretudo não é em mitos de conseguirmos maravilhas, são as pessoas concretas, com os preços que temos, com os salários que há, com as possibilidades que temos. Tem que ser no concreto da gestão de um negócio que tem que sobreviver, na verdade daquilo que é, mas sempre com caridade. E não podemos, e esta tensão entre caridade e verdade, que o Papa Bento XVI descreve com tanta beleza naquela encíclica, que no concreto do dia-a-dia, e a própria encíclica aponta muitas regras muito específicas, muito concretas, se deve cumprir. É preciso dizer que o Concílio de Justiça e Paz, em 2013, fez um seminário que depois publicou um livrinho chamado A Vocação do Líder Empresarial, que é muito fácil de encontrar na internet, e é exatamente para gestores, é um conjunto de
coisas muito concretas, de regras muito simples que estão indicadas nesse é um livrinho muito pequenino, está publicado na Paulus, mas que está disponível também na internet, A Vocação do Líder Empresarial. E é exatamente esse tratamento. E diz a primeira coisa que um líder empresarial tem que fazer, o primeiro ato é receber de Deus, receber as maravilhas que tem, a empresa que tem, os recursos que recebe, e depois é dar, é entregar-se aos outros, e estas duas coisas têm que ser um movimento, uma vida ativa e contemplativa simultânea. É uma vida cristã. É viver no dia-a-dia, no confessionário e pedindo perdão dos pecados e orientações para novos avanços. No concreto do dia-a-dia que se faz, é aí que está Cristo. O Senhor trabalhou durante 20 e tal anos numa carpintaria em Nazaré. E trabalhou, e contratou, e pagou, e contratou, e fez aquisições, etc. E geriu uma empresa. Uma pequena empresa, uma microempresa, mas uma carpintaria. E é viver com Ele, como Ele, pedir-lhe a Ele explicitamente a orientação para o que fazemos todos os dias, e é assim que se vive. Não é diferente das outras coisas, ser professor, ser enfermeiro, ser médico, ser mineiro, todas as coisas é assim que temos que fazer. E as complicações de um gestor, de uma grande empresa, de uma pequena empresa, de um mercado, de um negócio, de um banco, não são diferentes, são específicas, mas no essencial é a mesma coisa, é viver com Cristo, cada uma das coisas que se faz. Professor João César das Neves, agradeço-lhe imenso esta sua participação no nosso programa. Ficámos um pouco mais esclarecidos sobre a doutrina social da Igreja, mas há ainda muito para dizer. Este é um tema riquíssimo e tão atual, não é? Seriam necessárias talvez até outros programas para refletirmos sobre a nossa atualidade económica e política à luz do Evangelho. Agradeço-lhe imenso. Muito obrigado, eu. Assim que nos têm acompanhado, espero que neste programa tenha conseguido perceber como esta preferência pelos pobres é realmente uma opção, uma preocupação da Igreja, mas também deve ser uma opção pessoal de cada um de nós, mesmo com aquilo que temos, pôr à disposição dos outros. E no concreto do nosso dia-a-dia, vivermos o Evangelho. Foi uma alegria poder estar consigo. Até para a semana, se Deus quiser. Deus é o ponto de partida.